Amado Padre Rivelino, amado Diácono Paulo, a quem nós agradecemos por esta companhia tão amável durante esses dias da nossa peregrinação. Nos encontramos hoje nesta antiga Basílica de São Marcos, em Veneza, uma igreja bastante peculiar em relação às outras, porque ela foi edificada num tempo mais antigo, fugindo ao espírito gótico e renascentista. Mas é uma igreja bonita, é uma igreja que traz os traços orientais. Vocês poderão ver muitas lâmpadas penduradas que eram usadas com óleo para iluminar a igreja, que é o estilo um pouco das igrejas orientais, uma igreja mais baixa, mais discreta, porém profunda nos seus afrescos, de estilo bizantino, que não são feitos através de pinturas, mas da colocação de pedriscos que dão as tonalidades e as figuras. Nós podemos mergulhar na nossa fantasia e imaginar as milhares de pessoas que foram empregadas num projeto desta magnitude. Nós estamos aqui nos profundos das grutas da Basílica. Somente os tijolos, a moldagem dessas peças de mármore, as pinturas, imagina como fazer essas pinturas que tem no teto destas catacumbas, sem a luz adequada. Então nós podemos imaginar o esforço ingente, profundo, de uma comunidade marcadamente pela força da fé, que puderam edificar esta grande basílica, onde se encontram os restos mortais do evangelista São Marcos. Hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. Quando vocês ouvir São Vicente de Paula, geralmente é assim que os espíritas, algumas ramificações espíritas, referem a este santo. Um santo que, para a sua vida e obra, nos ensina o verdadeiro significado da caridade cristã. As leituras que ouvimos hoje falam sobre os tempos, as estações, sobre a ação de Deus na história e sobre a pergunta fundamental que Cristo dirigiu aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Na primeira leitura, o livro do Eclesiastes nos faz lembrar que para tudo há um tempo. E lá em Minas o povo costuma dizer, é o tempo que cura o queijo. O tempo é o martelo de Deus. O tempo é a bigorna da verdade. São Vicente soube reconhecer o tempo na ação de Deus em sua vida. Nascido em 1581, na França, nós o visitamos no ano passado,
Ele poderia ter seguido uma carreira de prestígio e conforto dentro da igreja. No entanto, Deus o chamou para algo maior: servir os pobres e os marginalizados. Com um coração voltado para o próximo, São Vicente fundou as congregações das Filhas da Caridade e da Missão, dedicados a aliviar as dores e os sofrimentos dos necessitados. O salmo que nós recitamos na missa de hoje também nos recorda que é Deus que nos fortalece para o trabalho. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, diz o salmo, que adestra minhas mãos para a luta. São Vicente de Paulo não lutou com armas de violência, mas com as armas da compaixão e da justiça. Ele enxergava em cada pessoa pobre e sofredora a presença de Cristo, rejeitando que devemos ver nos pobres o rosto do Cristo sofredor. Para ele, o serviço aos necessitados era um caminho de santificação e um modo de amar o Deus vivo na prática de cada dia. No Evangelho, Pedro pergunta a Nosso Senhor, ou melhor, no Evangelho, Cristo pergunta a Pedro: quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro: Cristo de Deus, o ungido, o Messias, que é um convite para nós também reconhecermos que seguir a Cristo significa estar disposto a abraçar a cruz. Nós falamos muito disso durante a nossa peregrinação. Ser católico não é fácil, é muito exigente, porque o troféu do católico é a cruz. E a cruz, instrumento deplorável, ignominável para os judeus, para os pagãos, para nós se tornou a quebra do aguilhão da morte. A cruz é para nós católicos a riqueza da nossa esperança. É na cruz que nós queremos encontrar o significado para o nosso caminho. Celebrar a missa nesse lugar tosco, abafado, cheio de pólen do tempo que nos faz tossir e gripar, é também meditar sobre a cápsula do tempo na qual nós estamos inseridos, desde o útero materno até o dia que nós vamos sair deste mundo. Nós viemos de Deus. Fomos gerados no útero materno. E durante a nossa gestação, nós fomos acostumando com o ambiente do útero da nossa mãe. Porque ali tudo é muito tranquilo, a criança passa até brincar dentro do líquido amniótico, você não precisa trabalhar, não precisa ir à luta, tudo vem através do cordão umbilical. O oxigênio, os nutrientes, enfim. Mas a gente vai crescendo e vai ficando meio sem lugar, vai se apertando muito. Mas mesmo assim, sair de dentro do útero da mãe é algo que, dentro da nossa natureza humana,
causa insegurança. Como será lá fora? E quando nós nascemos, Santo Agostinho diz, nasceu, começou a morrer. Quando nós nascemos, nós experimentamos o primeiro trauma, que é um trauma, nascer é um trauma. Certa vez, no hospital que eu era capelão como padre novo, os médicos católicos ali ligados à pastoral familiar, me perguntaram se eu queria assistir um parto cesáreo. Falei, vou, quero saber como que é isso. Então é muito interessante aquele momento, que não é um momento agradável para quem não está acostumado a ver cortes e sangue, essa coisa toda, mas a criança, ela é extraída, de certa forma, com uma violência, que é próprio. Rasga-se a barriga da mãe, a criança passa por ali, suga-se aquela água, o líquido, e tira a criança com aquele cordão umbilical grosso. O médico provoca o choro da criança para evitar engasgos e etc. É um trauma. É o primeiro trauma. Porque ali você sente mãos que te pegam. Você escuta barulhos, sons, tem luz, tem claridade. A criança é colocada numa bandeja. A bandeja não é macia quanto aquilo que o útero tem que nos recobre. E ela chora, já começa a viver uma experiência que agora ela está solta, ela vai ter que respirar por si mesma. E você vai sendo inserido dentro de uma realidade de linguagem. Você vai começar a codificar na sua mente, como diz o filósofo Aristóteles, que nasce tábula rasa. E Aristóteles vai dizer, nada chega ao intelecto sem que antes passe pelos sentidos. A psicanálise vai dizer, olha, tudo que se experimenta pelos sentidos se guarda, nada se perde. E ali a mente começa a ser um grande Winchester que vai gravar todas as experiências nossas advindas dos nossos sentidos. Mas acontece que nós nos apegamos a esse útero da terra, a esse mundo. Nós vamos nos apegando com os nossos animais, com as nossas plantas, com as nossas propriedades, com as nossas coisas, as pessoas. E quando chegar o momento do chamado para nascermos desta vida para a eternidade, a gente vai viver aquela angústia de sair do útero. Vamos deixar o útero deste mundo, desta terra, para entrarmos agora no universo de Deus. Daí que a nossa vida, ela deve ser marcada por uma cura permanente. Uma vez eu recebi um padre que chegou à tarde no meu escritório paroquial, se apresentou como padre, mostrou a carteira presbiteral lá do Piauí, e eu disse, mas o que fazes nestas terras goianas? E ele dizia, eu estou em busca da grande cura. Como é isso? Eu estou fazendo uma caminhada lá do fim do Brasil, lá no Piauí, até o Rio Grande do Sul, a pé. Porque eu preciso de uma grande cura. Eu não quis entrar em detalhes, respeitando a intimidade daquele sacerdote, mas ele fez esse caminho. Certamente estava necessitado de uma penitência grande para recompor
a sua unidade com o mistério de Deus. A nossa grande unidade é com o mistério. Católico precisa ter fé. É impossível você ser católico sem fé. Você pode até gostar dos ritos da igreja, como algumas pessoas dizem, quando a missa é solene, na festa do padroeiro eu vou porque é bonito, toco o órgão da igreja, os cantos, mas não tem fé. A igreja não é um folclore. A liturgia da igreja não é um folclore. Ela é a cortina do grande mistério. São Vicente entendeu isso e compreendeu que o seu ministério era servir nos pobres, o Cristo pobre. Também nós nos reunimos aqui, já caminhando para o final da nossa peregrinação. Nós devemos perguntar, valeu essa penitência? Essa experiência de andar com pessoas diferentes, com pessoas totalmente, diametralmente diferentes de nós, que a gente conheceu aqui. Qual foi o nível da minha empatia com as pessoas? Eu tive humildade bastante para enfrentar essa realidade. Uma peregrinação, ela é um caminho de grande cura. Não é só por conhecer os lugares, mas o que esses lugares têm a ver com a gente? Não é que o que eu vou dar de sentido à peregrinação, mas o que a peregrinação, o cansaço dos pés, dos olhos, o que isso tem a dizer para nós? Ontem nós celebramos numa capela muito antiga, e aqui também, e se desprende muito pó, muito ácaro de tudo isso, por isso que nós gripamos de ontem para hoje. Essa é a realidade. Isso aqui é um lugar, é um depósito de 1000 anos, isso aqui tem 1000 anos, cheio de ácaros, cheio de fungos, cheio de pó, por isso que vem a gripe. Ela é mais uma gripe alérgica, causada por esses lugares tão antigos, que a mão do tempo vai trabalhando, desconstruindo. O importante, meus irmãos, que enquanto tudo se desconstrói, que nós tenhamos a coragem de nos construir, de melhorar a nossa imagem, a nossa postura diante de Deus, diante dos homens. Eu gostaria que vocês levassem como grande imperativo desta peregrinação a necessidade da intercessão, do orar por nós, pela nossa cura, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa pátria. Foram muitos momentos fortes em que Deus falou e nos regenerou. E neste último momento de penitência que nós vamos viver, porque amanhã é o dia de ir embora. Amanhã não tem como celebrar a missa por causa dos horários, aeroportos, etc. No domingo, com certeza alguns de vocês não terão condição de ir à missa. E eu vou chegar em casa, vou celebrar minha missa quando chegar em casa. Se der tempo, celebre na igreja. Se não der, celebre em casa, a missa do domingo. E rezarei por vocês, por aqueles que não vão alcançar um espaço para a celebração da missa. Não precisa de ninguém ficar depois sem comungar por isso, porque é uma contingência, uma precariedade dentro dessa realidade do tempo. Preparar uma peregrinação desta não é nada fácil, é bem complicado e às vezes tem essas dificuldades em relação à Santa Missa.
Aproveito este momento também para pedir perdão aos que a gente ofende com palavras, às vezes com o nosso modo de ser, aquilo que a gente causa de ofensa, às vezes até inconsciente, nas pessoas. E com certeza, meus irmãos, Deus quer que após esta peregrinação nós sejamos melhores. Um pouco melhor, um pouco mais próximo de Deus. Tudo isso que a gente viu reflete o esforço humano, a dedicação dos católicos para honrar a Deus com os templos, com a arte, para dar glórias a Deus neste mundo, aquilo que é a nossa grande esperança, que é o céu. Que nós possamos, cheios de Deus, clamar sempre a Ele pela sua santa e eterna misericórdia. Amém. Amém. Que a Virgem Maria e São Vicente de Paulo interceda por nós e pelo nosso retorno, assim seja. Amém. Amém.